Eu quero mais uma vez dizer que você é muito bem-vindo aqui. Eu quero que você se sinta na casa do Pai. Você é bem-vindo e muito precioso. É um privilégio para nós estar junto com você aqui hoje. Amém? Fala só com mais uma pessoa, com mais alguém perto de você. Fala assim, acredite, você é muito bem-vindo aqui. Amém? Glória a Deus. Nós estamos começando hoje, é para você fazer festa quando eu falar, tá? Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens. E ela tem como nome, isso aí que vai aparecer aí, ó. Tá vendo aí? Esse é o nome. Bom, nós colocamos o nome assim, justamente para despertar um pouco de curiosidade, mas também para dizer para você que grande parte, na verdade, a maior parte das pessoas que frequentam as igrejas não sabem o significado disso aqui, ó. Né? É uma palavra grega, na verdade é a junção de duas palavras. Fala comigo, euangelion. Então, no grego se falaria euangelion. É a junção de duas palavras, mas essas duas palavras já vêm de um termo do hebraico e popularmente nós poderíamos falar que significa boas notícias. Mas é muito mais do que isso, porque era um termo conhecido, sabe? Era um termo conhecido. Por exemplo, quando eu falo com você assim, ó, vai chegar o Apocalipse. O que você pensa? As pessoas pensam o quê? Ah, está chegando o fim, né? Pois é, você sabia que Apocalipse não tem nada a ver com o fim? A palavra Apocalipse significa revelação. É uma palavra grega que significa revelação. Mas quando a gente fala Apocalipse, as pessoas, ai meu Deus, o fim está chegando. A mesma coisa. Quando a gente fala essa palavra no português, é a palavra evangelho. Mas que a tradução do grego significa boas notícias. Mas do mesmo jeito que todo mundo pegou Apocalipse, e Apocalipse significa o fim, na cabeça do brasileiro, Apocalipse é o fim. É o fim, pastor, é o fim dos tempos. Não tem jeito, está na cultura, não vai sair. Assim também, a palavra evangelho fazia parte da cultura do povo de Israel. E todo mundo sabia o que eram essas boas notícias. E nós vamos entender que é muito mais e muito mais profundo, principalmente na cabeça do povo de Israel, do que a maioria das pessoas que frequentam as igrejas pensam. Então, a primeira coisa que nós vamos ver agora é o valor das boas notícias. Falam comigo, o valor. Quanto vale essas boas notícias? Quanto vale o evangelho? Qual é o valor do evangelho? Então Jesus disse assim, quem disse? Jesus disse assim, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, agora deixa esse texto aí para mim, não é perder a vida por causa de Jesus somente, é perder a vida também por causa do evangelho. Agora, perder a vida por causa do evangelho, deixa eu te falar, eu pedi para deixar o texto, porque veja bem, olha o que o texto está dizendo, quem perder a vida por causa de mim e por causa do evangelho. Quem perder o quê? Veja, o texto não está escrito quem perder seus pecados ou quem perder a oportunidade de pecar. O que está escrito? Quem perder a vida. Isso é uma coisa muito importante, pode tirar o texto. Deixa eu te explicar por quê. Porque na cabeça das pessoas, elas têm traduzido, só na cabeça delas assim, quem abrir mão de seus pecados por causa de mim e do evangelho, vai achar a vida. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, quem perder a vida, fala comigo, perder a vida.
Tá, deixa eu te explicar. Todo mundo tem um projeto de vida. Todo mundo tem um plano de vida, um sonho, uma profissão, um caminho para onde você está indo, um desejo. Você está planejando isso. Eu vou ser um médico, eu vou ser um juiz federal, eu vou ser o presidente da República. Todo mundo está sonhando em um projeto de vida, todo mundo. E quando Jesus está falando quem perder a vida, é disso que ele está falando. Chutar o pau da barraca. Chutar o balde. Jesus está falando que o evangelho é algo pelo qual vale a pena renunciar tudo. Seus sonhos, seus desejos, seus planos, sua profissão, tudo. A vida. Eu tinha um projeto de vida, mas por causa do evangelho, eu estou disposto a perder o meu projeto de vida, os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, os meus desejos, eu estou disposto a perder tudo. E Jesus falou, quem perder tudo por causa do evangelho, vai realmente achar a vida. Agora, veja bem, Jesus eleva essas boas notícias como algo pelo qual vale a pena perder a vida. Vou falar de novo. Jesus eleva o valor dessas boas notícias como algo pelo qual vale a pena perder a vida. Todos os apóstolos entenderam isso. Todos os apóstolos largaram tudo. Todos eles acabaram com seus projetos. O pescador deixou de ser pescador. O cobrador de impostos, a profissão mais rentável que um judeu podia ter em Roma, deixou de ser cobrador de impostos. Abandonaram seus projetos por causa do evangelho. É impressionante o valor do evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Ele disse, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Gente, tudo faço é muito forte. Tudo é muita coisa. Você concorda comigo? Tudo faço é muito forte, porque tudo é muita coisa. Paulo viu que o evangelho era algo de tanto valor, essas boas notícias era algo tão importante e precioso, que ele disse que faria tudo para se tornar cooperador com o evangelho. Meu Deus, esse evangelho deve ser uma coisa, essas boas notícias devem ser muito boas mesmo. Para valer a pena alguém perder a vida, para alguém que entender falar, eu faço qualquer coisa, eu faço tudo. Vamos ver o nível do tudo que o apóstolo Paulo chegou. O apóstolo Paulo estava escrevendo ao Filemon. Filemon era uma pessoa que sempre estava servindo a Paulo. E agora o apóstolo Paulo estava escrevendo a Filemon, falando de um outro irmão, que Paulo, chamado Onésimo, que Paulo ia enviar para Filemon. E Paulo fala com ele assim, Filemon 1,13, e Paulo fala assim, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Repita isso comigo, as algemas que carrego por causa do evangelho. O que é isso aqui? Paulo perdeu sua profissão, Paulo perdeu seus sonhos, seus projetos, seus planos. Paulo perdeu qualquer estímulo de construir qualquer coisa. Paulo aplicou literalmente o que a palavra de Jesus disse, quem perder a sua vida por amor de mim e por amor do evangelho, vai achar a vida. E o apóstolo Paulo perdeu a vida, a ponto de agora estar carregando algemas. Paulo estava preso por causa do evangelho. Então o evangelho, você há de concordar comigo, porque os apóstolos de Jesus, todos morreram assassinados. O apóstolo João, não João Batista, o apóstolo João, que foi o único que não morreu no ato do assassinato, mas foi extremamente torturado, foi julgado dentro de caldeirão de
de óleo quente, foi jogado de cima de abismo, foi açoitado. Todos os outros morreram assassinados, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, partidos ao meio. Fala bem forte comigo, por causa do Evangelho. Então você há de concordar comigo. O Evangelho deve ter uma importância muito grande. O valor do Evangelho é muito alto. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, eu quero então te fazer entender isso. Fala comigo assim, boas notícias era um termo conhecido. Não significava apenas boas notícias. Assim como Apocalipse significa revelação, mas para todos nós significa o fim, assim boas notícias significava muito mais do que apenas boas notícias. Boas notícias tinha a ver com uma grande promessa. A promessa, fala comigo assim, de um reino sem fim. Pode falar bem alto, um reino sem fim. Um reino de paz. Um reino inabalável. Essa era a promessa das boas novas. O Senhor tinha falado já no Antigo Testamento muitas vezes, virá um reino sem fim. Um reino que não terá fim, um reino justo, um reino de paz, um reino inabalável. Vocês viverão em segurança eterna, debaixo do rei, do filho de Davi. Eles esperavam por essa promessa. Então, agora eu quero falar com você isso aqui, entendendo a promessa do Evangelho. E para a gente entender isso, eu vou passar um pequeno desenho, bem legal para você nas telas. E você vai assistir esse desenho, eu peço que você preste bem atenção, porque as palavras são bem rápidas, mas você vai conseguir entender bem. Tá? Alguém tira esse púlpito aqui para mim, por favor? Pode ser você me ajuda, só descer ele aqui, por favor. Isso, para o pessoal ver melhor nas telas aí. Então, vamos ver esse videozinho. No livro de Isaías, encontramos um lindo poema. A cidade de Jerusalém tinha acabado de ser destruída pela Babilônia, um grande reino do norte. E muitos judeus foram exilados, mas alguns permaneceram na cidade. E eles estão se perguntando, o que foi que aconteceu? Será que Deus nos abandonou? Certo, porque Jerusalém deveria ser a cidade onde Deus reinaria sobre o mundo para trazer paz e bênção para todos. Isaías disse que a destruição de Jerusalém era uma bagunça causada pelos próprios israelitas. Eles se afastaram do seu Deus e se corromperam, por isso sua cidade e templo foram destruídos. É, tudo perdido. Mas o poema continua. Há um vigia nas muralhas da cidade que vê um mensageiro nas colinas. Ele corre para a cidade, corre e grita, boas notícias. E Isaías diz, quão belos nas montanhas são os pés daqueles que trazem boas notícias. Pés bonitos? Isso, os pés são bonitos porque carregam uma mensagem linda. Que mensagem? Que apesar da destruição de Jerusalém, o Deus de Israel ainda reina. E ele mesmo vai retornar à cidade, tomar o seu trono e trazer a paz. E os vigias cantam de alegria por causa da boa notícia de que seu Deus ainda reina. No Novo Testamento aparece a mesma frase, as boas notícias. É a palavra grega evangelion, que é traduzida como evangelho. Quando os cristãos dizem, você crê no evangelho, eles querem dizer, você acredita na notícia? Não é qualquer notícia. Na Bíblia, essa frase é sempre sobre o anúncio do governo de um novo rei. E no Novo Testamento, os evangelhos usam essa frase para resumir todos os ensinamentos de Jesus, dizendo que ele saiu proclamando as boas novas do reino de Deus. Então Jesus se viu como um mensageiro, trazendo a notícia de que Deus reina. Sim, mas a maneira como ele descreveu o reino de Deus surpreendeu a todos. Pense num reino poderoso e bem-sucedido. Ele precisa ser forte, capaz de impor sua vontade e derrotar seus inimigos. Mas Jesus disse que a pessoa mais importante no reino de Deus era a que parece fraca, aquela que ama e serve os pobres. E ele disse que você vive sob o reino de Deus quando responde ao mal, amando e perdoando seus inimigos e buscando a paz. Esse é um reino de cabeça para baixo. Jesus também disse que esse reino estava chegando com ele. Sim, por exemplo, tem uma história muito interessante de um oficial romano de alto escalão que implora Jesus para curar seu servo.
E ele até chama Jesus de meu Senhor, reconhecendo que ele é uma autoridade. Jesus elogiou esse homem por reconhecer o que mais ninguém tinha percebido ainda: que Jesus não estava só anunciando o reino de Deus. Ele era o rei. Então se espalha a notícia de que um homem judeu da Galileia está falando e agindo como se fosse o rei de Israel. Ele escolhe 12 discípulos, que são uma imagem das 12 tribos de Israel. Ele está curando pessoas e perdoando pecados. E tudo isso ameaçou tantos líderes de Israel que eles decidem matá-lo. E Jesus permitiu isso. Sim, o que é estranho se você está tentando se tornar rei. É verdade, mas para Jesus era isso que tinha que acontecer. Jesus viu o pecado e a devastação de seu povo Israel como uma pequena parte de toda a condição humana. Como toda a humanidade se rebelou contra Deus, resultando em tragédia e devastação do nosso mundo. Então, como Deus vai trazer seu reino sobre um mundo assim? Jesus acreditava que seria por meio de um ato de amor sacrificial por seus inimigos. É por isso que nos evangelhos a crucificação de Jesus é descrita como sua coroação como o rei dos judeus. Ele recebe uma coroa e também recebe um manto. Ele é exaltado, não até o trono, mas na cruz. Quão belos são os pés que trazem boas notícias. E a boa notícia agora é que Jesus derrotou a morte e governa como rei. Que ele mesmo lidou com o nosso pecado e corrupção, vencendo com sua vida e seu amor. E Jesus envia seus seguidores a saírem e continuarem anunciando essa boa notícia do reino de cabeça para baixo. E a convidarem todas as pessoas a seguirem o rei que derrotou a morte com seu amor. Muito bem. Vamos aplaudir ao Senhor, querido? Então aqui é para te ajudar a entender um pouco a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho, fala comigo, por favor, assim, ó. A promessa do Evangelho é a promessa de um reino. Um reino eterno, um reino de paz, um reino infalível, um reino de justiça. O povo de Israel estava esperando por esse reino. O povo de Israel tinha sido escravo. O povo de Israel tinha sido torturado. Eles tinham sido escravos no Egito, eles tinham sido escravos na Babilônia. Eles estavam sofrendo há muito tempo, esperando pelo governo do rei. E os profetas estavam profetizando e dizendo: ele virá, ele chegará. E eles estavam esperando. Então fala comigo, a promessa de um reino de paz. Então, quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, após a ressurreição de Jesus, o que eles falavam é isso que está aí em Atos 13:32. Por exemplo, nós anunciamos o Evangelho da promessa feita aos nossos pais. Que promessa era essa? Fala comigo, de um reino de paz. Eterno, infalível, um reino de justiça. Por isso muitos judeus não aceitaram Jesus, porque os judeus achavam que Jesus ia vir num cavalo branco, com uma coroa, mas como o desenho disse, era um reino de cabeça para baixo, não é? Mas as promessas eram a respeito disso. A que mais? Como que esse reino ia funcionar? A que mais essa promessa dizia a respeito? Então, olha o que diz comigo, por favor, Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Vamos ler em voz alta? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? Tá, deixa esse texto na tela para mim. Está grifado para você aí a bênção de Abraão. Fala comigo, a bênção de Abraão. A bênção de Abraão significa, de uma maneira resumida, para você decorar e não esquecer, significa, fala comigo, paz, proteção e provisão
Fala comigo, para mim e para minha posteridade, para os meus descendentes, certo? Então, paz, proteção e provisão é o resumo da bênção de Abraão, para ele e para os seus descendentes. Então, a Bíblia diz que nós que cremos em Jesus, nós nos tornamos herdeiros de todas as promessas feitas a Abraão. Deixa o texto na tela para mim, por favor. Herdeiro de todas as promessas. Agora, olha o que o texto diz aí. Para que a bênção de Abraão chegasse aos... Quem eram considerados os gentios? Abraão era o pai de Isaque, que era o pai de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, que era o pai dos 12 filhos, que tem a questão de José, que eu não vou falar aqui agora para não confundir ninguém, mas, então era Abraão, Isaque e debaixo dele Israel, de quem descendeu a nação de Israel, tá certo? A nação de Israel, então, descendeu dali. Tá. Todos os outros povos, que não era o povo da aliança com Deus, com Abraão, eram considerados gentios. E por isso estavam fora da aliança e não eram herdeiros da promessa. Mas em Cristo Jesus, olha o que o texto diz. A bênção de Abraão chega aos gentios. Então agora nós que cremos em Jesus Cristo, somos herdeiros de todas as bênçãos prometidas a Abraão. E isso inclui todas as bênçãos prometidas à sua descendência. Então, todas as promessas do Antigo Testamento se aplicam a você. Pastor, e as maldições? As maldições foram canceladas na cruz, no versículo anterior que nós lemos. Então, Deus fez uma coisa. Não é apenas uma boa notícia, é a notícia das notícias. Todas as maldições sobre a minha vida canceladas e todas as bênçãos de graça para mim. Agora, como que nós íamos receber? Nós vamos receber, fala comigo, pela fé, o Espírito prometido. Então, o reino também é através de um Espírito com E maiúsculo. Então, não é o Espírito de um homem, mas o Espírito de Deus, que foi prometido. Esse Espírito prometido vem sendo prometido em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, eu vou ler com você o próximo texto, que foi escrito pelo profeta Joel. Não dá para datar exatamente quando esse livro foi escrito, o livro do profeta Joel, mas a grande maioria concordam que foi mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Então, olha o que diz o profeta Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, 800 anos esse espírito já vinha sendo prometido. Volta para mim o texto de Gálatas que nós lemos, o texto anterior a esse, por favor. Olha lá, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido. Então, é esse Espírito prometido que iria trazer essas bênçãos para nós. Agora, olha o que diz esse próximo texto. Eu quero responder para você a essa pergunta. Quem é o Espírito prometido? Quem você acha que é o Espírito prometido? Nós temos que saber essas coisas bem. Porque para muita gente o Espírito Santo é só um vento. O Espírito Santo é só uma fumaça. O Espírito, você está entendendo? O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É aquele que me faz sentir uns arrepios. É aquele que me faz sentir umas cosquinhas. Meu Deus do céu. É muito mais. Então, olha o que Jesus falou quando ele estava subindo, antes de ser crucificado, ele está falando com os discípulos, eu vou subir para o Pai. E não fica triste não, porque isso é uma coisa boa, ele está falando com os discípulos. E olha o que ele fala, versículo 16 de João 14. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Fala comigo, Consolador. A fim de que esteja, fala bem alto comigo as duas últimas palavras. Quais são as duas últimas palavras?
Quais são? De vez em quando? Todo final de semana? Uma vez por mês? No culto de Santa Ceia? Quando Jesus voltar? Não! Sempre! Quando a palavra diz outro consolador, o Pai vos dará outro consolador. Essa palavra consolador no grego é paracletos, significa aquele que anda ao lado, em uma tradução bem rasa, aquele que anda ao lado. Mas a tradução mais profunda de paracletos, a mais profunda, significa aquele que se transforma naquilo que você precisa. Eu estou ao seu lado, você precisa de alguém forte para te levantar, ele te levanta. Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa de sabedoria, então ele é sabedoria. Você precisa de alegria, ele é alegria. Você precisa de paz, ele é paz. Você precisa de poder, ele é poder. Ele é aquele que se transforma naquilo que você precisa agora, é o Paracletos, que ele vai estar conosco sempre. O que mais que ele é? Próximo versículo, olha lá. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Pausa. O mundo não pode receber. Só pode receber aquele que deixa de ser mundo e passa a ser eclésia, passa a ser igreja, aquele que nasce de novo pela fé em Cristo Jesus, aquele que fala, estou hoje perdendo a minha vida, eu estou hoje dando a minha vida a Cristo. Ah, tá, então toma o Paracletos para você. Agora o Espírito Santo vai habitar dentro de você. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Chega a ser quase injusto. Por exemplo, vamos supor que ia ter uma competição de maridos. Seria injusto um marido do mundo querer competir comigo. Eu vou ganhar. Mas é injusto? É injusto. Não, eu vou ganhar. Qualquer marido do mundo que vier competir de marido comigo, eu vou ganhar. Por que é injusto? Porque não sou eu. É o Espírito Santo em mim. É o Espírito Santo em mim. É quase injusto. Eu fico falando com a minha esposa essa semana, eu acho que umas 2 vezes de manhã, a gente estava conversando lá em casa, e falando com ela, amor, chega a ser surreal, a coisa parece ser, chega a ser estranho. É tudo tão bom que parece que quase não dá para acreditar. É poder de Deus demais, é o Espírito Santo purinho. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é você andando na sua vontade sobre a terra, é você cheio do Espírito Santo e o poder de Deus agindo em você e o amor de Deus agindo em você o tempo todo. Sempre. É bom demais. Jesus continua nos ensinando. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Agora pronto, agora eu sei toda a verdade, eu tenho todo o poder de Deus e eu nem tenho medo do futuro, porque ele já me conta o que vai acontecer. Você não está entendendo o que eu estou falando, gente. A promessa não é de apenas um reino de paz, porque tudo vai estar em paz. Não, é porque o Espírito que promove a paz vem habitar dentro de você. É como uma vez que eu orei por uma pessoa aqui que estava cheia de problema na casa dela. Cheia de problema. Pastor, minha casa está uma guerra, está um inferno, está uma coisa terrível. Calma, filho. Não diga essas coisas ruins tudo sobre sua casa, não. Não, pastor, o senhor não está entendendo, está muito ruim. Eu queria que o senhor orasse para Deus mudar a minha casa. Eu impus as mãos sobre aquela pessoa, orei por ela, orei, abençoei a vida dela e tal. Ela começou a chorar e tal. E de repente o Espírito Santo começou a tocar a vida dela. Quando eu terminei de orar, ela falou comigo assim, se nada mudar na minha casa,
Eu já mudei. Entenda, na casa dela não tinha nada, tinha mudado, mas a guerra de fora agora não afetava mais ela, porque o espírito da paz tinha mudado tudo lá dentro. Glória a Deus. Fala com quem está do seu lado aí, você tem que entender. Tá. Próxima coisa, repita comigo, por favor. A promessa do evangelho é uma promessa da paz. Não é apenas uma promessa de paz, é até meio estranho o jeito que está escrito aí, mas é uma promessa da paz. Não é uma paz qualquer, mas é a paz de Deus. Jesus falou assim, ó, deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Não é a paz do mundo. A paz do mundo, gente, eu costumo dizer que é igual um carro que não tem motor. O carro que não tem motor, se você soltar ele assim morra abaixo, ele anda. É ou não é verdade? Pode soltar que ele anda. A paz do mundo é assim, né? Enquanto está morra abaixo, está tudo bem, está tudo bem. Mas na hora que chega a subida, o morro para subir, o carro sem motor anda? Não anda. Então a paz do mundo também é assim, quando está tudo bem, você está bem. Mas quando a coisa fica ruim, que você tem que fazer força, acabou a paz. Ué, que paz é essa então? A paz de Deus é paz morra acima. Tudo está ruim, está tudo estourando, está tudo explodindo, está tudo... E a paz está lá. Então fala comigo. É um reino de paz. Vamos de novo. A promessa do evangelho é uma promessa da paz. Atos 10, 36 diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Então fala comigo, as boas notícias são as boas notícias da paz. Quem quer paz? Olha o que Efésios 6,15 diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Agora, pastor, que paz? Como que é essa paz? Eu dividi essa paz para você em algumas partes. Número 1, paz com Deus. Fala comigo, paz com Deus. Porque o pecado levou o homem a ter conflito com Deus, guerra com Deus, separação de Deus, briga com Deus. O pecado levou o homem a um estado onde o homem fala e Deus não ouve, porque Deus não pode ouvir o pecado. Deus não pode ouvir o homem em pecado. Essa é a realidade. Isaías 59, 1 e 2, é claro. Deus é santo, Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Eu não posso viver no pecado e ter comunhão com Deus. Eu não posso carregar todas as minhas injustiças e estar todo manchado da lama do pecado e querer entrar no santo dos santos para falar com Deus. Não funciona. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem o seu ouvido surdo para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele vos não ouça. Aquilo que foi aplicado no passado é aplicado hoje igual. Deus é o mesmo, Deus não muda. Gente que carrega pecado não carrega a presença. Ai. Gente que carrega o pecado não carrega a presença. E gente que carrega a presença não carrega pecado. Então Jesus veio para resolver a questão do pecado. E Romanos 5,1 diz então assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é justificado? Ser tornado justo de novo. Quando Deus apaga os seus pecados, tira aquela imundície, te dá um banho no sangue de Jesus, te lava com a palavra, te deixa limpo, puro e santo diante dele. Você é justificado. Não há nenhum pecado que pode condenar aquele que Cristo perdoou. E você pode entrar no Santo dos Santos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
se neste sangue lavado. Aí pode entrar no Santo dos Santos e relacionar com aquele que é luz. Então a paz prometida nas boas novas, número 1, é paz com Deus. Número 2, é paz interior. Quero te perguntar, quanto custa? Quanto custa paz interior? Olha o que diz Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e... Romanos 15:13 diz assim, olha que lindo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quando você recebe Jesus, querido, e o Espírito Santo vem habitar em você, acabou a guerra. Você tem descanso. Descanso. Deus está cuidando, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está movendo, Deus está providenciando, Deus está provendo. Entendeu? Acabou o conflito. Você está em paz com Deus, Deus e você e Ele. Sabia que a Bíblia diz que quando um homem ele se relaciona, se une, se relaciona sexualmente com uma mulher, e as pessoas me perguntam, pastor, o que é relacionar sexualmente? É relacionar de um jeito que você não se relacionaria com a sua avó. Entendeu? Se você não faz com a sua avó, então não é sexual. Está entendendo o que eu estou dizendo? Está claro ou não? Alguém chega para mim, pastor, estou cortejando com aquela moça, estou pensando em casar, o que eu posso fazer com ela? Tudo que você faz com a sua avó, você pode fazer. Agora, se quiser fazer outra coisa que você não faz com a sua avó, com o seu avô, aí você põe um negócio desse aqui, no dedo anelar da mão esquerda dela, assina o papel, aí você pode fazer o que não faz com a avó. Tá. Então, olha bem. Vocês gostaram, né? A Bíblia diz que a pessoa que faz isso aí, o homem que faz isso aí com uma mulher, ele se torna um só corpo com ela. É por isso que é tragédia. As pessoas se casam, quando ela se casa, ela vem arrastando 50 pessoas que é um só com ela. Todo mundo que ela ficou, beijou, agarrou, está aqui. Por isso que é aquela confusão de alma, aquela confusão de sentimento. Não sei se gosto de um, não sei se gosto de outro, não sei se quero esse, não sei se quero aquele, não sei se estou satisfeito com esse. Aí dessas 50 pessoas que ela teve relacionamento aqui, uns 10 tiveram relacionamento com pessoa do mesmo sexo. Agora a pessoa está pensando, ih, rapaz, agora eu não sei se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, se eu gosto de... Aí a confusão está feita. Mas a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Que é isso? Você não está entendendo. Não é que Ele vai te visitar, é que Ele se torna um com você, é sempre, é junto, é um só corpo. Isso tudo faz parte de ter paz com Deus no poder do Espírito Santo. Terceiro ponto da paz é paz com os outros. Isso é bom demais, não é não? Paz com os outros. Eu faço parte de uns grupos de WhatsApp que não tem nada a ver com a igreja. Porque eu sou uma pessoa que sempre quero estar me relacionando com o mundo. Porque luz brilha nas trevas. Entendeu? Dentro da igreja é bom demais, é a comunhão do sal, é sal com sal, luz com luz, é uma coisa que é maravilhosa. Mas o negócio é lá fora, nossa missão está lá. E eu fico impressionado como que as pessoas, gente, elas se irritam, se estressam. Aí as pessoas sabem, né, que eu sou uma pessoa de Deus, cheia de Jesus, aí elas começam a me mandar mensagem no meu privado. Rapaz, você viu o que aquela pessoa fez? É um absurdo, aquele cara é um palhaço, não sei o quê, kkkkkkk. Eu falo, meu Deus, como é que a pessoa viu que o outro é um palhaço? Porque as pessoas, a Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão.
Mas quando você recebe o reino de Deus, uma coisa que você vai desfrutar é paz com os outros. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu te explicar uma coisa, fala comigo, paz com todos. O Senhor não te dá um mandamento impossível de seguir, só é impossível na sua força. Sempre que o Senhor te dá um mandamento, Ele te capacita para cumpri-lo. Então eu coloquei essa frase aqui, ó: o Senhor não nos pede algo que Ele não nos capacite para fazer. Eu poderia falar assim: o Senhor nunca te pede para fazer uma coisa impossível, mas isso seria mentira. Quase tudo que Ele nos pede é impossível. Quase tudo. Curai os enfermos. Mas é impossível sozinho. A mesma coisa, manter a paz com todos, é impossível, e é mesmo, para nós. Mas se você andar nele, se o Espírito Santo que promove a paz habitar em você, oh meu amigo, você vai andar em paz com todos os homens. Amém? Agora, essa aqui é gostosa demais, eu estou até arrupiado aqui de falar isso aqui. É a quarta promessa do reino de paz. É paz fluindo do meu interior. Olha o que diz 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo, vamos ler esse texto em voz alta, que é lindo demais, vamos lá. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é isso? O ministério da reconciliação. É que Ele te deu um emprego, um serviço, uma missão, que é a missão de reconciliar. Você é alguém chamado para reconciliar todos os homens do planeta Terra com Deus. Mas aí você também é chamado para reconciliar uns com os outros. Então alguém chega perto de você com um casamento destruído. Chegou perto de você, o casamento é restaurado. Chegou perto de você um pai que não falava com o filho, mas agora chegou perto de você, agora ele vai falar com o filho, porque você tem a missão, o ministério da reconciliação. Então, as boas notícias prometidas há milhares e milhares de anos atrás, as boas notícias prometidas há mais de 4.000 anos atrás, as boas notícias que o povo de Israel sabia, não se esqueça das boas notícias. Que boas notícias? De que virá um reino eterno, um reino indestrutível, um reino de paz, um reino de justiça, vai chegar. As boas notícias é que chegou. Então hoje nós não temos apenas uma boa notícia. Nós temos a notícia das notícias, que esse reino chegou. Fala comigo aqui, temos uma boa notícia. Fala comigo assim, está disponível para mim. Bate a mão no seu peito assim, está disponível para mim. Vai repetindo aí, um reino conduzido pelo rei mais justo e abundante, está disponível para mim. Paz com Deus, paz interior, paz com os outros, paz fluindo de mim, está disponível. Amém? Pastor, como? Como que eu posso viver isso? Então, eu gosto de dar esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que você ganhe R$5.000, só um exemplo, por mês, tá? R$5.000. Seria maravilhoso se o seu patrão chegasse para você e falasse assim, o seguinte, você não vai ganhar mais R$5.000, você vai continuar ganhando 5.000, só que vai ser $5.000. Né? Eu não sei quanto está o dólar hoje, mas se tiver, deve estar em torno de R$5. Então, se o dólar está R$5, e o seu salário mudasse de R$5.000 para $5.000, você ia deixar de ganhar R$5.000 para ganhar R$25.000. Não é verdade? Pois é. Por que você não ganha $5.000? Muda, rapaz. Fala com seu patrão lá para mudar de real para dólar.
O que você tem que fazer para mudar de real para dólar? Sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Você quer mudar seus valores, você tem que mudar de reino. O que você faz para ter para você todas essas promessas que nós estamos falando? Você tem que mudar de reino. Você tem que sair do reino deste mundo e ir para o reino de Cristo. Declarar que a partir de agora, Ele é o seu rei, Ele é o seu dono, Ele é o seu Senhor, sua vida pertence a Ele. Aí você perde tudo, você fala, Senhor, estou perdendo tudo. Meus projetos estão tudo na sua mão. Se o Senhor quiser que eu faça, eu faço. Se o Senhor não quiser, eu não faço. Porque o Evangelho é algo pelo qual vale a pena perder a minha vida. Hoje eu estou perdendo a minha vida para Ti. O que você tem que fazer para entrar nesse reino eterno? Disse o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, a palavra Senhor no grego é Kyrios, que significa dono. Se você confessar Jesus como seu dono e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A boa notícia para você é de graça, mas vai te custar tudo. Então eu quero convidar você a ficar de pé agora. E eu quero fazer as perguntas baseadas nesses subtítulos aqui que eu falei hoje, né? Sobre essas boas notícias. Você tem tanta revelação do que é, de maneira que você está disposto a perder sua vida? Se não, essa revelação precisa aumentar na sua vida. Porque o Evangelho é algo pelo que vale a pena perder a vida. Segunda pergunta que eu quero te fazer. Você já recebeu o Espírito prometido? O Paracletos? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber? Aquele que te guia a toda a verdade? Aquele que te anuncia as coisas que hão de vir? O Espírito Santo? Aquele que se transforma naquilo que você precisa agora? Você já recebeu? Ele está sempre com você? Essas boas notícias de paz, você já está desfrutando do Evangelho da paz? Você desfruta de paz com Deus? Você desfruta de paz interior? Você desfruta de paz com os outros? Você desfruta de paz fluindo de você para os outros? Se não, a boa notícia é que você pode começar a desfrutar hoje.